Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As redes sociais, os mecanismos de buscas, as plataformas de comércio online são cada vez mais ferramentas fundamentais para o funcionamento das sociedades contemporâneas. Atualmente, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e do Sebrae mostra que atualmente aqui no Brasil, 7 a cada 10 pequenos empresários usam mensageiros, programas de mensageria como o WhatsApp, Instagram e Facebook para vender. E olha que curioso, exatamente esses 3 são os mais populares entre os pequenos empresários aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, então atualmente quase 70% dos pequenos usam esses aplicativos para vender. Antes da pandemia, 47%, menos da metade, utilizava. Então, uma tecnologia que ganhou muita popularidade durante a pandemia. E com o crescimento dessas ferramentas, cresce também o poder das empresas por trás delas. E é de olho nisso que a União Europeia se prepara para votar nos próximos meses a Lei de Mercados Digitais. O texto é considerado um marco histórico da mudança na regulação de grandes empresas de tecnologia, como Google, Apple, Microsoft, Amazon e Meta, a dona do Facebook. Se aprovada, a legislação pode, por exemplo, liberar usuários do iPhone a baixar aplicativos de fora da Apple Store. Os resultados das buscas no Google deixariam de privilegiar serviços da própria companhia. Também seria proibida a instalação automática de softwares da empresa que vende determinado equipamento eletrônico. E aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e Telegram, passariam a oferecer comunicação direta entre eles, a chamada interoperabilidade. De acordo com o Parlamento Europeu, a lei deve se aplicar a fornecedores de serviços-chave, como navegadores, mensageiros ou mídias sociais, com ao menos 45 milhões de usuários mensais e capitalização de mercado de pelo menos 75 bilhões de euros. Aí uma matéria aqui do CNN Business mostra que juntas, então, essas 6 empresas já valem 8 trilhões de dólares e valem mais ou menos 25% de toda a Bolsa de Nova York. Só 6 empresas são elas: Apple, Amazon, Google, que é na verdade a Alphabet, que é a empresa dona do Google, Facebook, Microsoft e agora a Tesla de carros elétricos. Com a Lei de Mercados Digitais, a ideia da União Europeia é dar mais poder a quem utiliza as ferramentas e permitir que pequenas empresas entrem no mercado com mais facilidade. A estratégia de forçar uma abertura maior das chamadas Big Techs é diferente da discussão em curso nos Estados Unidos, por exemplo, sobre ações antitruste pela via da imposição de limites para a atuação das companhias. Então a gente tem os democratas, principalmente Joe Biden, pressionando muito para ter essa separação dessas grandes empresas, falando que isso é muito prejudicial para a economia, especialmente no longo prazo, e os republicanos achando que sim, tem um problema nesse setor, porém não é com a separação, não é com medidas tão brutas que isso vai se resolver. A gente sabe que o Joe Biden pressiona muito por essa agenda, ao mesmo tempo a Kamala Harris não é bem assim, Ela sabe que existe mais conversa, ela inclusive é da Califórnia, ela tem bastante contato com as empresas do Vale do Silício. Na Europa, o debate avançou mais rápido. A Lei de Mercados Digitais ainda precisa passar por uma votação final no Parlamento Europeu e no Conselho da União Europeia, mas a expectativa é de que seja aprovada sem resistência ainda este ano, para começar a valer até o início de 2023. Vamos detalhar mais essa lei que está em debate lá na Europa? Ela pode respingar seus efeitos por aqui, no Brasil? É o que vamos saber agora com o José Milagre. Ele é advogado, especialista em direito digital e diretor da Cyber Experts, empresa de perícia digital e proteção de dados. Doutor José Milagre, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais para tirar muitas dúvidas que temos com relação a esse tema. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade, realmente um tema muito polêmico, atual e que pode impactar hoje nos mercados digitais e também como nós, usuários, recebemos informações, serviços e produtos na internet. É sempre um prazer poder contribuir. Pois é, doutor? Algo que mexe com o nosso comportamento, inclusive com o nosso dia a dia. Então, antes de falarmos aqui do Brasil, do que pode respingar aqui pra gente, queria focar um pouquinho do que está em discussão nesse momento na Europa. A União Europeia debate a Lei de Mercados Digitais. Quais são os principais pontos dessa lei, doutor? É interessante destacar que a Lei de Mercados Digitais, o DMA, vem sendo considerado um dos principais regulamentos da economia digital dos últimos tempos.
E nós temos um acordo, um consenso recente entre os 3 poderes do Conselho Europeu, da União Europeia, no sentido de caminhar para a aprovação. Ainda depende, sim, de uma revisão do Conselho Jurídico, a internalização, melhor dizendo, pelos Estados-membros, mas já é uma realidade essa legislação que vai trazer uma série de pontos e obrigações para as chamadas Big Techs. Embora a legislação não especifique quem são as Big Techs, ela traz alguns critérios, como 45 milhões de usuários mensais, um valor de mercado aí chegando a bilhões e, logicamente, que ela é destinada às gigantes do mundo digital hoje, como Alphabet, como Meta, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Apple. São algumas empresas aí com alta densidade de usuários e que agora terão algumas regras justamente para que nós tenhamos aí um maior controle sobre as manobras concorrenciais e a influência que essas empresas têm na decisão dos usuários. Então, agora nós temos alguns controles que permitem ao usuário ter mais direito de escolha e, em sentido inverso, também nós temos os pequenos provedores de aplicativos, de serviços, também podendo competir. Então, a grande lógica dessa legislação é estabelecer um mercado de concorrência, estabelecer inovação e resgatar para o usuário de internet maiores poderes em relação aos aplicativos que ele usa, aos serviços que ele usa, e não ser sempre direcionado para aqueles aplicativos, para aqueles serviços que já são das próprias plataformas. Hoje, infelizmente, de forma meio que inconsciente, muitas vezes nós estamos aderindo a um navegador, a um media player, a um serviço de mapas das próprias plataformas, porque não nos foi dada uma opção. A Lei de Mercados Digitais, então, é um importante avanço e visa, sim, estabelecer regras para a concorrência, para que os pequenos também possam concorrer no mercado digital, evitar as práticas anticoncorrenciais das Big Techs, desses gigantes de internet, e principalmente resgatar para o usuário de internet maior controle sobre os seus dados, maior interoperabilidade. Você vai poder, por exemplo, utilizar um aplicativo de mensageiro e mandar mensagem para alguém que está utilizando o outro, e também permitir que esse usuário tenha mais poder de escolha. Hoje, infelizmente, nós somos direcionados pelas grandes plataformas a utilizar os seus serviços, para utilizar os seus aplicativos. Muitas vezes é dificultada a escolha. E a legislação europeia, já num consenso dos órgãos que compõem os poderes da União Europeia e que tende, sim, a impactar isso no mundo todo, a servir de ideias para outros regulamentos no mundo todo, ela visa justamente esse contexto. Proporcionar maior concorrência, permitir a inovação, permitir que as empresas menores possam participar, permitir que o usuário não seja influenciado sempre na tomada de decisão por esses grandes provedores que detêm um número imenso de usuários e, sem dúvida alguma, restabelecer esse controle é um dos objetivos da legislação. Ou seja, doutor, pelo que está em discussão nesse momento, as pequenas empresas seriam beneficiadas. Não há dúvida que as pequenas empresas seriam beneficiadas. Hoje já existe na Europa uma série de processos e reclamações contra o Google, contra a Amazon, por prejudicarem os pequenos negócios, e inúmeros processos antitrust ligados à concorrência que foram muitas vezes frustrados. E é isso que motivou o desenvolvimento dessa legislação, ou seja, uma lei de mercados digitais para trazer maior paridade, para evitar que essa dominância dessas grandes empresas acabe sufocando os pequenos negócios que não conseguem inovar. Eu dou exemplos básicos aqui. Hoje, quando você compra um computador, um sistema operacional, provavelmente ele já vem com alguns aplicativos do fabricante, ou dificulta você acessar e baixar, por exemplo, um outro navegador. Quando você compra um celular de determinado fabricante, você também já vem com uma série de aplicações daquele fabricante, navegador daquele sistema operacional, e muitas vezes você não consegue nem baixar isso. Você compra um assistente virtual e você pede para tocar uma música ou para assistir um vídeo, e certamente esse vídeo, essa música não vai ser exibido num player de outro concorrente. É justamente nesse ponto que o projeto visa amenizar, ou seja, devolve ao usuário de internet o poder de escolha. Na Europa nós já temos isso, alguns celulares já saem com um prompt para você definir qual navegador você quer. Lá eles já estão avançados. E agora essa legislação lá também vai poder, então, trazer essa regulamentação e favorecer esses pequenos que hoje, infelizmente, são excluídos pelas plataformas. Um exemplo são os próprios buscadores.
muitos pequenos ou negócios de concorrentes não são exibidos nos buscadores dos grandes, porque justamente eles fazem essa manobra que impede o desenvolvimento de outros negócios e inovação. É com esse foco que essa legislação vem sendo considerada muito bem-vinda para os pequenos negócios, para as startups e para a inovação em geral. Doutor, daí eu lhe pergunto, de onde partiu esse interesse? O senhor coloca uma série de questões que no nosso dia a dia a gente consegue observar, mas por que a União Europeia colocou esse assunto em debate? Foi uma questão econômica que pesou? Foi uma questão do comportamento do consumidor, uma cobrança da população? De onde partiu esse interesse em colocar essa lei de mercados digitais em debate? Exatamente como você bem colocou. Ela surgiu de uma série de pressões, sejam de usuários cada vez mais conscientes em relação ao uso de seus dados. Hoje, por exemplo, com essa lei em vigor, nós teremos aí a necessidade de consentimento para que esses dados possam ser utilizados para propaganda direcionada ou para ações que fazem com que essas big techs elas tenham vantagens, mas também veio de pressão dos pequenos, dos negócios, dos outros negócios. Eu não tenho só um aplicativo de mapas, eu não tenho só um buscador na internet. Eu dou um exemplo para vocês, o DuckDuckGo é um buscador e hoje ele responde por 1% ou menos das buscas. Agora, imagine 1%. Quando eu dou a escolha a um usuário que compra um celular, se ele quer utilizar realmente o Google ou se ele quer usar um DuckDuckGo, imagine 1% saindo do Google e indo para o DuckDuckGo, por exemplo. Para o Google pode não significar nada, mas para esse pequeno, isso significa muito. Então, existem inúmeros processos anticoncorrenciais em face de Amazon, em face de Google, e esses processos eles estavam frustrando, processos que se arrastavam na justiça europeia durante muito tempo, sem que houvessem soluções, às vezes com aplicação de multas pesadas, mas sem soluções, e foi nesse sentido que o Parlamento Europeu, a União Europeia, decidiu então fazer uma proposta de uma lei que regulamenta os mercados digitais, né? Então, justamente para trazer maior concorrência, a motivação é privilegiar a concorrência, evitar, por exemplo, o sufocamento de outros players no mercado, inclusive o Conselho Europeu, ele fica responsável agora por avaliar as fusões e as aquisições para evitar que não haja mais concorrência, fomentar a inovação, fomentar as startups e impedir que essas empresas que hoje têm poder de influenciar a sua decisão, influenciem sempre para o lado delas. Quando eu pesquiso viagens, quando eu pesquiso hotéis em um buscador no Google, por exemplo, eu vejo as listas deles. Eu não tenho outro concorrente ali. Eles são privilegiados quando eu pesquiso negócios. E a ideia dessa legislação é justamente atuar nesse ponto. E isso é muito bem-vindo, sem dúvida alguma. Não existe, logicamente, que as big techs falam muito que isso pode constituir uma afronta à propriedade intelectual, isso pode gerar falhas na segurança da informação para os próprios usuários. Esse é o discurso das big techs. Por outro lado, na nossa visão, que, aliás, existem uma série de associações também nesse sentido, o projeto ele é muito salutar e nós sabemos, né, o que é feito na Europa, sem dúvida alguma, as ideias acabam por prosperar em outros locais, como Estados Unidos, como Canadá, como o próprio Brasil. Então, nós esperamos que essa legislação acabe influenciando, embora aplicável na Europa, ela acabe influenciando, sem dúvida, outras localidades, inclusive aqui no Brasil. Então, vamos focar mais nisso um pouquinho, doutor. Quais são as chances reais de uma lei de mercados digitais? Quais são as chances dessa lei prosperar por aqui? Temos as mesmas questões no mundo inteiro, as questões que o senhor elencou ao longo da nossa conversa. Aqui no Brasil, essa discussão, ela está num ritmo avançado? Veja que interessante. A lei europeia, prestes a ser sancionada, nós teremos aí um período de adaptação. Pelo que é verificado em janeiro de 2023, ela efetivamente entra em vigor e não há dúvida que, embora aplicável à União Europeia, à Europa, isso influencia. Como outras leis já ligadas à internet, que começaram na Europa e influenciaram o mundo todo. Um dos grandes exemplos que eu dou aqui é a GDPR, a General Data Protection Regulation europeia, que inspirou a nossa Lei 13.709 de 2018, a LGPD, essa lei tão importante, já em vigor no país, que assegura direitos aos titulares de dados e deveres a essas empresas que são consideradas agentes de tratamento. Então, é uma questão de tempo para que leis que regulam mercados digitais comecem também a prosperar em outros locais. Eu posso dar exemplo dos Estados Unidos, que já tem um projeto de lei do direito de escolha, que, aliás, já tem sinalização positiva do Departamento de Justiça para aprovação. Posso dar o exemplo do Canadá. O próprio Reino Unido já está internalizando uma lei dessa natureza. E aqui no país, embora nós não tenhamos uma lei específica, nós temos o PL 2630, aparentemente
carintemente apelidado de PL das fake news, ou Lei de Responsabilidade e Transparência na Internet, que, a princípio, nasceu para combater as desinformações, mas que está no seu teor contendo alguns conteúdos muito parecidos à DMA europeia, no sentido de regular a economia. Logicamente, não com todos os detalhes de uma lei de mercados digitais, mas a grande discussão aqui no Brasil hoje é justamente se o PL das fake news deve contemplar direito econômico. Existe uma guerra no sentido, por exemplo, de se revogar alguns artigos do PL das fake news, como o artigo 7º, recentemente alterado, que, segundo as Big Techs, inclusive o Google mandou e-mail para todos os anunciantes, isso inviabilizaria a propaganda direcionada, à medida em que eu não poderia mais usar dados com o consentimento dos usuários para fazer propaganda. E o PL das fake news está em ritmo avançado, foi aprovado na Câmara, agora a discussão ocorre no Senado, e ele traz algumas disposições parecidas, e existe essa discussão, né, entre os players. Algumas associações querendo que eles já contemplem as questões de mercados digitais, como eu citei aqui, a proibição de softwares embutidos, o usuário tem que ter direito a acessar outros repositórios de aplicativo, não somente o repositório do sistema operacional do celular. Se eu estou utilizando um Apple, eu posso ter direito de acessar um Google Play. Os desenvolvedores de aplicativo podem incluir aplicativos nas plataformas sem ter que consentir com meios de pagamento direcionados da plataforma. Então, não existe esse detalhamento no nosso PL aqui das fake news, mas existem algumas disposições e uma das lutas de muitas associações é incluir, por exemplo, os marketplaces. Hoje é sabido que os marketplaces de comidas, por exemplo, de pedidos, eles fazem distinção, eles classificam melhores determinados restaurantes, desclassificam outros restaurantes de acordo com preço, localidade, e isso vem gerando dano para esses varejistas. Então, o que eu posso dizer para você nesse momento é que nós não temos projeto com o detalhamento do DMA europeu, mas está se tentando utilizar o PL 2630 das fake news para também fazer algumas regulações para evitar a concorrência desleal aqui no país. Doutor José Milagre, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Claro que acompanharemos esse debate na Europa e também por aqui, por isso contamos sempre com a sua ajuda. Até uma próxima. Nós que agradecemos, um abraço a todos e até a próxima. Hoje, a internet está acessível para mais de 60% da população, segundo a Organização das Nações Unidas. Parte desse crescimento se deve a ferramentas como os buscadores, aplicativos e redes sociais. Ferramentas que acabam por influenciar, de alguma forma, o nosso comportamento. Então é lógico, né? A nossa memória ela é composta por dados objetivos de coisas que aconteceram, mas regadas ali com um tempero das emoções que a gente teve no momento. Então o que acontece? Respondendo à sua pergunta, as pessoas sim, elas mudaram um pouco o comportamento em relação a tudo isso, porque na hora que você vai fazer uma postagem, mesmo que seja alguma coisa no Stories ou então mesmo no feed, você vai selecionar o seu melhor momento, que tenha mais significado ou que você imagine que possa passar uma imagem bacana para as outras pessoas. Então, de uma forma ou de outra, é a tentativa do ser humano de criar uma edição futura da memória do que você está vivendo. Vamos voltar a falar sobre as eleições, afinal de contas, faltam apenas 3 dias para elas e as fake news, as notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro geram mais engajamento que as notícias de fontes confiáveis. Na segunda parte desse episódio, vamos estabelecer a relação entre a internet, como conhecemos hoje, e as Big Techs. Como essas grandes empresas conseguem influenciar o nosso comportamento, as nossas opiniões? Sobre isso, falamos agora com a Maria Aves. Ela é especialista em marketing digital, associada ao Meta e professora da Uninter. Maria, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Será um prazer tê-la aqui nessa conversa. Bem-vinda. Obrigada. Para mim é um prazer fazer parte desse programa. Bem, Maria, vamos começar para a gente entender esse papel das Big Techs tão faladas. Big Techs, a gente coloca aqui Apple, Google, Microsoft, Meta. Qual foi o papel que elas tiveram, a relevância no desenvolvimento da internet como conhecemos hoje? Na verdade, as redes sociais e as grandes empresas como essas de tecnologia, elas ditam até mesmo o comportamento dos usuários e dos interagentes ali na internet. A gente costuma dividir a internet em 3 momentos, e desde o segundo momento, que é a chamada Web 2.0 ou Web 2,
que quando surgiram redes sociais, um conteúdo um pouco mais interativo, essas grandes empresas de tecnologia já faziam parte desse nosso universo. Então, desde quando a internet deixou de ser aquela coisa mais estática, de um site que você só conseguia entrar e não conseguia muito ter uma interação com aquele conteúdo, que foi a Web 1.0. Então, chegou a Web 2.0 e essas grandes empresas de tecnologia chegaram junto. Então, um conteúdo um pouco mais interativo. E agora, com a Web 3, né, um termo que está super falado, que chega, inclusive, o antigo Facebook, atual Meta, que muda até o nome para Meta. E o que acontece? O metaverso é um assunto que já vem sendo falado há muito tempo, mas o Facebook deu uma popularizada nesse termo depois que trocou o nome. Então, eu vejo que o papel dessas grandes empresas de tecnologia com relação ao desenvolvimento da internet, na popularização da internet mesmo, elas fizeram um papel muito importante para a experiência do usuário. Então, surgiram temas como, por exemplo, máximas na internet, né, de que se não está no Google não existe, termos como produtos, serviços e ambientes que são instagramáveis. Então, acho que essas empresas de tecnologia, elas ditam a forma com a qual os usuários se comportam na internet hoje. E são elas que controlam o mercado, né, Maria? Ou seja, sem elas, a internet seria outra. Com certeza. Vou dar um exemplo. Estima-se que o Google faça mais de 20 atualizações de algoritmo por dia. Quando eu falo no algoritmo, é aquele algoritmo de relevância, que quando você vai lá no buscador e busca por algum termo, ele faz aquela organização dos resultados ali por relevância. Então, o que aparece por primeiro é o mais relevante para você naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque todas as empresas, elas querem estar ali numa boa posição orgânica no Google, para que sejam vistas e recebam mais cliques e tudo mais. Então, imagina só, essas empresas, elas realmente controlam o mercado em si, porque todo mundo quer ter seguidores nas redes sociais que lideram, todo mundo quer ter boa posição no ranking do Google, então todo o marketing, esse mercado que está em ação e em movimento o tempo todo, ele gira em torno dessas grandes empresas de tecnologia. O que move esse poder é uma questão econômica, Maria, a gente pode colocar assim, você elencava para a gente, eles conseguem inclusive moldar o nosso comportamento, influenciar as nossas ações. Tudo tem aí uma base de interesse econômico? Sim, porque de certa forma são essas empresas que detêm os dados dos usuários. Quando você compra um smartphone novo, por exemplo, algum dispositivo tecnológico, a primeira coisa que você precisa fazer é login em algum e-mail. Então, a primeira coisa, você precisa ter algum e-mail em algum serviço de uma empresa de tecnologia como essa. Então, dados são um novo petróleo. Até existe essa frase que é bem famosa, de que dados são um novo petróleo. E é justamente isso, elas conseguem deter os nossos dados, dados de navegação, dados pessoais e tudo que a gente permite, através dos termos de uso, e vendem esses dados, de certa forma, vendem esse acesso até os usuários para empresas terceiras, que são aí as empresas menores. Então, a gente, assim, com certeza tem questões econômicas ligadas a esse controle todo, porque as empresas que são pequenas, elas se veem reféns dessas grandes empresas de tecnologia para conseguirem chegar até o seu cliente em potencial. Então, a gente vê de uma maneira muito recorrente no mercado as empresas que dependem da internet e de anúncios na mídia digital, comprando mídia aí no Google, no Meta e em qualquer outro serviço de publicidade online para conseguirem vender, para conseguir que o seu mercado, que o seu negócio se mantenha ativo. Então, de certa forma, não tem para onde correr. Essas empresas, elas detêm os dados dos usuários de uma forma ou de outra, e as empresas pequenas, elas acabam ficando reféns disso. A gente consegue mensurar a extensão desse poder? Olha, de uma forma direta, não, mas com uma visão mercadológica, uma visão analítica, sim. Para falar nesse poder, imagina só, vamos focar no caso do metaverso. Antes do Facebook mudar o nome para Meta, não se ouvia falar em metaverso. Agora todo mundo misteriosamente começou a falar sobre metaverso. Essas empresas, elas têm nomes tão fortes que conseguem influenciar o comportamento humano. Então, apesar da gente ser moldados o tempo todo, o nosso comportamento sempre vai girar em torno da internet. E qual é o impacto, então, Maria, da regulação do mercado digital para o poder dessas grandes empresas, das Big Techs? Então, agora essas empresas, elas vão ter que compartilhar dados mais estratégicos ali com empresas menores, né? E vem com dois principais objetivos. O primeiro é que as empresas menores usem essas estruturas das maiores, e o segundo objetivo é evitar que esses dados pessoais sejam usados para fins de publicidade para essas grandes empresas. Eu vejo que essa mudança
vai ser extremamente boa para os pequenos negócios e para o usuário perceber também, né, para o interagente ali da internet perceber que essas não são as únicas empresas. Até quando a gente fala em buscador, já vem logo o Google na cabeça, mas tem outros buscadores, né? Google, por exemplo, é uma empresa que tem mais de 50 produtos e todo o nosso comportamento na internet, em algum momento a gente vai precisar usar essa empresa, né? Essa grande empresa. Então, eu vejo com olhos muito positivos para as pequenas empresas. Apesar da força de serviço de tecnologia ser muito fechada atualmente, um exemplo claro são os smartphones e os sistemas operacionais, né? Que a gente acaba ficando até meio que sem opção. Eu vejo que tem muito espaço para desenvolver outros modelos de negócio e diferentes trocas de valores mesmo. Maria Aves, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Seguimos monitorando esse assunto, claro, e até uma próxima. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Amanhã voltamos a nos conectar aqui no Item Mais. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.